Tarde, pessoal. Boa tarde. Mais uma semana começando. E aí, como é que vocês estão? Quero desejar para vocês já uma ótima semana, excepcional semana, que todos vocês possam ter novas conquistas, novos planos, novas metas e que a cada semana que comece eu venho sempre trazer para vocês. Sempre estejam atentos aos micro resultados. Comemore todos os micro resultados que vocês tiveram na próxima semana, quer dizer, na semana anterior. Comemore, esteja sempre atento a isso tudo. Boa tarde, já deixa eu dar boa tarde aqui, pessoal. Boa tarde, Queiroga. Boa tarde, meu amigo. O nosso convidado já está entrando aqui, Antônio da Adendo. Moza, boa tarde. Boa tarde, Dalila. Como vocês estão? Olha, como todo começo de live, boa tarde, Matheus. Como você tá, cara? Como todo começo de live, eu venho pedir para vocês o seguinte: clica aí no aviãozinho, manda essa live para os seus amigos, convida aí, manda só para 5 pessoas, não precisa ser muito não. Convida aí o pessoal, trazem eles para aprender um pouco. Vai que uma live dessa muda uma percepção da memória dele, muda a mente dele. Principalmente, eu queria já deixar, antes da gente começar, uma frase, né? Uma frase que movimentou a minha semana, que mudou algo para mim, que eu quero compartilhar para vocês. Que é o seguinte: se você sentir medo de fazer alguma coisa, vai lá e faça aquilo. O medo, ele é uma das principais coisas que nos travam de conseguir os resultados que a gente quer, de conseguir aquilo que a gente almeja, de conseguir os resultados que nós pretendemos para a nossa vida. E o medo você tem que transformar o medo. O medo é a primeira, quando você sente o medo, significa que aquilo que você está pretendendo fazer tem resultado e tem valor. Logo vai ser algo bom. Então vai e faz, mesmo com medo. Vai lá que vai dar certo. Boa tarde, Denise. Boa tarde, como tá? Já deixa eu já aceitar aqui, ó. Boa tarde, professor Josemar. Obrigado aí, mais uma live aí, tendo a participação de vocês. Enquanto... Ó, lembrando. Fala, meu amigo Antônio, beleza? Oi, Rómulo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos aí que estão participando. Espero aí que a gente tenha um papo bem útil aí para todo mundo. Não, vai ser muito bom, já vai ser muito bom. Já pedindo aqui o pessoal, não deixa aí, clica aí no aviãozinho, gente, convidem aí seus amigos, vamos trocar essa ideia. Vai ser de muita importância, tanto para o engajamento aqui para a gente, né? Ajuda a gente, e tanto para qualquer pessoa, né? Cliquem aí também no coraçãozinho, ajuda com a gente aí nos assuntos. Se vocês tiverem perguntas para fazer, podem fazer, pode usar aí esse botãozinho da interrogação, só clicar nele e faz uma pergunta, comenta alguma coisa. Deixa eu dar aqui boa tarde já para o pessoal, boa tarde, Cima Cedo, boa tarde pessoal da ETS Engenharia. Obrigado aí por todo mundo. Antônio, meu amigo, queria deixar, nesse comecinho, queria deixar a porta aberta, a casa sua. Fica à vontade aí, se apresenta para o pessoal, fala aí à vontade, se apresente. Para quem não te conhece, apresenta um pouco do seu trabalho. Fica à vontade, amigo, a casa sua. Beleza, obrigado, Romulo. Boa tarde, pessoal. Agradeço aí a presença e a oportunidade de estar aqui conversando um pouco com vocês. Eu sou Antônio Volpe, eu trabalho na Adendo. A Adendo ela começou a operar em 2016, depois de cerca de
30 anos na indústria, fazendo basicamente gestão de unidades, e com isso acabei me capacitando, vamos dizer assim, para vir aqui para o mercado fora indústria, fazer a mesma coisa, ser útil, né, em empreendimentos residenciais, comerciais ou mesmo empresariais, onde os gestores que lá estão não têm, vamos dizer assim, uma formação mais específica, mais técnica relacionada à manutenção e gestão patrimonial, né? Nesses 30 anos que eu estive na indústria, acabou que eu sofria muito isso, né? Porque a gente vem de uma formação, vamos dizer, muito técnica, eu sou um engenheiro mecânico, e essa formação ela não te dá ferramentas para que você possa ir ao mercado e usufruir tudo que precisa de formação e capacitação, até porque na hora que você vai para um empreendimento, você tem que ter capacitações mais ecléticas, né? E aí eu estudei sempre muito, né? Então, a primeira dica que eu dou para vocês é que, primeiro, façam aquilo que vocês querem, que vocês gostam, que vocês se sintam úteis para com os seus clientes. O teu ponto mais forte, aquilo que te movimenta sem necessariamente envolver a grana, eu acredito que seja o ponto principal. Aquilo que te dá orgulho, né? Aquilo que você vai lá, ajuda, e da tua ajuda há um reconhecimento, há uma credibilidade, com isso vem todo o restante. Então, a parte de estudo, eu acabei me capacitando em um monte de coisas, além da engenharia mecânica, né? Foram cerca de 8 pós-graduações, mas tudo isso não para ter coisa pendurada na parede, mas para eu me posicionar, ora como cliente, e cobrando os prestadores de serviço, ora eu me posicionando como prestador de serviço, fazendo o meu melhor para os clientes, né? E assim foi, né? E nessa trajetória, hoje no mercado, quando você não está mais dentro de uma grande empresa, você olha para o lado, olha para o outro, e vem sempre aquela sensação de solidão, né? Para evitar isso, para evitar que você fique com essa sensação de solidão, que você até comece a querer inventar a roda, eu sempre falo para as pessoas que andar em grupo é a melhor maneira possível, né? Alguns acham que falar com uma pessoa que trabalhe na mesma área nossa é falar com concorrente. Eu costumo dizer que aquele cara que trabalha na mesma área que você, ele pode ser um grande parceiro seu. Ninguém é bom em tudo. Ninguém faz tudo e se faz alguma coisa, faz mal feito. Então, a melhor forma de ajudar, que é o propósito principal de quem quer realmente se tornar cada vez mais sólido no mercado, é você ajudar e ajudar bem, de uma forma bem feita. Então, se você não é bom em tudo, se agarre no que você é bom e estabeleça e homologue parceiros para você complementar toda a ajuda que você quer levar para o seu cliente. Você é síndico também, Rômulo, eu sou síndico profissional também, e a gente, o quanto que a gente se ajuda aí por aí, não é verdade? Então, assim é nisso que eu acredito, né? Isso que eu vi aqui que está participando contadores excelentes, que a gente sabe que o cara, eu já fui aluno dele, né? Então, o cara dá show, né? Então, cara, tá pensando em alguém para ser contador? Eu já sei quem chamar, né? Tá pensando em alguém fazer gestão patrimonial? O que acontece, Rômulo? Eu hoje, depois dessa bagagem que eu vim na indústria, eu vejo às vezes, eu chego nos clientes e pergunto, o que o senhor precisa? Aí eles me apresentam um problema. Só que o problema não vem listando quais são as soluções que ele quer para aquele problema. Ou por que eu pergunto isso? Porque
para cada solução existe um preço, para cada solução existe uma vida útil e uma garantia que está por trás disso. Então, é sempre bom a gente contar com a parte, por exemplo, técnica, para fazer um descritivo técnico de serviços que precisam ser feitos, né? Com isso, vai garantir exatamente a melhor solução para cada realidade. Eu não acredito em solução de prateleira, aquela que vale para todos os lugares, para todos os clientes. Isso para mim não existe. O que eu acredito eu vou a um cliente, eu faço uma anamnese completa dele, nem que seja com uma única visita, graças a essa bagagem aí de check-out, um monte de coisa que eu já fiz em relação a montagens industriais, rapidamente, com todas as disciplinas na cabeça, eu consigo tirar uma radiografia do que é a dor maior daquele cliente. E a gente começa a fazer um plano de ação onde não só as coisas estéticas que normalmente a Assembleia ou o Conselho estão cobrando ele, mas as coisas que vão doer, inclusive na responsabilidade civil e criminal desse profissional. Então, eu levo esse alerta, eu levo essa ajuda, para quê? Para que ele, primeiro, ele consiga explicar para uma Assembleia e para o Conselho de que tem coisa mais importante, e a coisa mais importante não é o que está se vendo na parede, é o que está, às vezes, por trás da parede. Por exemplo, parte elétrica normalmente é negligenciada, né? O cara passa anos e anos lá e, não sei se todos sabem, existe uma exigência legal, que é a NBR 5410, que exige que todo ano tenha um laudo falando dos quadros elétricos, falando de todos os quadros de distribuição, falando da parte de aterramento, falando da proteção atmosférica. Já fui fazer autovistoria predial em lugares que tinham 17 anos de idade. Na hora que a gente abriu o quadro elétrico, tinham 3 gambás fritas lá no quadro elétrico. Eu olhei para o síndico e falei assim, por que isso? Ele falou, não, nunca abri isso. E o prédio tinha 17 anos de idade. Se eu olhava o prédio é um brinco, dá vontade de morar ali. As pessoas acham que é só... Normalmente a gente brinca dizendo que norma é burocracia inventada por engenheiro, né? Mas toda e qualquer norma, ela apareceu por conta de não se repetir algum problema sério que aconteceu lá, né? Teve um síndico que uma vez virou para mim e falou assim, não, Antônio, vem aqui, eu estou precisando que você venha me ajudar para resolver aquele negócio que vocês engenheiros inventaram para ganhar dinheiro. Eu falei, do que você está falando? Aí ele virou e falou assim, não, aquele negócio de autovistoria predial. Ah, você está falando disso? Aí eu expliquei para ele, olha, isso aí não é bem coisa que engenheiro inventou, isso aí é coisa para exatamente vocês síndicos se precaverem de nada que ou o próprio condomínio ou nenhum usuário de alguma unidade privativa faça com que todo o empreendimento fique prejudicado. Aí ele continuou o papo. Mas o que normalmente acontece, Romulo? A andança de empreendedor nessa área, principalmente condominial, ela é muito delicada. Por quê? Porque o síndico ele tem toda a responsabilidade em cima de tudo, né? O risco civil e criminal está na conta dele. O cara ele foi ovacionado só no dia da eleição dele, porque no dia seguinte ninguém batia na porta para oferecer ajuda, é só cobrança. Então a figura do síndico, você sabe muito bem disso, ele começa a ficar meio refratária a abordagens, vamos dizer, novas, abordagens de fornecedores e tudo mais. Eu costumo usar uma brincadeira, dizer, imagina um campo de batalha da Idade Média, aí sai de uma tenda daquela, o rei com espada e escudo na mão. Aí o mensageiro vira para ele e fala assim, ô meu rei, tem um camarada aí querendo falar contigo. Como é que é? Quem é que quer falar comigo? Não, não quero falar com ninguém não, eu tenho uma guerra a vencer, deixa eu ir para minha guerra. Por quê? Porque o cara é rei, porque ele sempre ganhou guerra, e sempre ganhou guerra daquele jeito, de espada e escudo na mão. Só que se ele tivesse a preocupação de olhar um pouquinho para o lado, ele ia ver que o
que queria falar com ele era um vendedor de metralhadora. Aí eu costumo dizer para os síndicos, assim, ô, senhor síndico, preste atenção no prestador de serviço que está batendo na sua porta, porque ele pode ser o vendedor de metralhadora para a sua guerra do dia seguinte, né? Rômulo, nesses 30 anos de indústria, era assim que funcionava. Eu tinha um orçamento desse ano, né? Imagine se a gente tivesse em setembro, outubro de 2023. Eu tinha que fazer o orçamento para o ano que vem. Eu pegava o orçamento desse ano, aliás, o realizado desse ano, não é nem o orçamento, o realizado, diminuía 5%, aí mandava lá para o Olimpo. Né? Aí ia lá para o Olimpo, eu falei, tá bacana, tá legal, 5% tá legal. Antes disso, eu tinha feito até um orçamento real do que eu achava que fosse acontecer. E esquece isso, esquece de utopia, isso aí é utopia. Pega o realizado e diminui 5%. Beleza? Beleza. Aí o pessoal, né? O pessoal lá do comercial, né, todo bonitinho, de gravatinha, ia lá pro Olimpo, aí achando que estavam abafando, né? Aí chegava lá um homem da capa preta, virava e falava assim, o quê? Esse volume de venda? Negativo. Bota 20% em cima aí. Aquele volume de venda novo voltava, pensa que a gente tinha espaço para revisar o orçamento de despesa? Não, era 5% a menos no realizado e mais 20% no volume de venda. Ou seja, 25% de spread que a gente tinha que gerar do osso, da pele, não sei o que, não sei o que lá. Então, era ano após ano, projeto de produtividade, embarque de tecnologia, treinamento de pessoal, fechamento de unidades, troca de fornecedores, troca de materiais. Aí você chega em alguns lugares hoje, né, e pergunta para o síndico, ô meu síndico, como é que está aí? Está precisando de alguma ajuda? Está precisando de alguma coisa? Não, não, por aqui está tudo bem. O dinheiro que entra dá para pagar as contas. Rapaz, qual é o ser humano na face da Terra que ano após ano não tem que trabalhar a redução de despesa? Aí esse mesmo cara ele vai para uma assembleia geral, ele diz o que ele fez com o dinheiro, não apresenta o que ele fez de redução de despesa e vai lá pedir aumento de cota condominial. Não tem mais espaço para isso. Não tem mais espaço para isso. Outra coisa que eu acho estranha é quando o cara diz que está satisfeito com o fornecedor, que é fornecedor do cara há 10 anos, e ele não consulta o mercado. Mesmo que você esteja satisfeito com o seu fornecedor, consulte o mercado. O mercado vai ter novas soluções, vai ter outras tecnologias. O seu fornecedor pode estar desatualizado, não é nem por maldade dele, nem por nada, mas ele pode ser um bom prestador de serviço, mas ele está aquém em algumas soluções que podem já estar batendo. Então, todos esses áreas eu normalmente faço para ajudar na gestão, né, dos sítios. Por quê? Porque a Denda ela tem 3 vertentes principais. A primeira que é mentoria, consultoria e suporte técnico, tanto em engenharia quanto em gestão patrimonial. A segunda que é a gestão de manutenção e execução de serviços de manutenção. A terceira é quando a Terceira Guerra Mundial está acontecendo no condomínio. Sabe quando é? É quando você é chamado para ser síndico profissional ou eu. Né? Por quê? Ninguém mais é aquele barraco, ninguém mais quer saber daquilo, o ex-síndico fugiu com grana do condomínio, todo mundo tem a sua função, ninguém mais quer saber daquele barulho, ninguém se entende. Aí vai chegar o iluminado, que vai ter todas as soluções do mundo, e no dia seguinte já vai ter que estar tudo pronto. Né? É assim que trata um síndico profissional. É ou não é? Então, a gente é chamado para apagar fogo que os outros causaram. É impressionante. É impressionante. Mas é tal história. Às vezes me perguntam, Antônio, para pensar, por que você resolveu fazer isso, esse trabalho também? Eu falei, cara, a gente faz porque a gente gosta. Síndico
profissional que não goste de resolver problema, pode esquecer, vai resolver outra coisa na vida, porque trabalhar... Primeiro que você tem a responsabilidade, mas não tem autonomia. Você precisa, pelo menos, com margenzinha pequena, você até tem uma certa autonomia, mas você precisa do conselho, você precisa da assembleia. Às vezes você chega em lugares que você tenta ajudar, o síndico hoje ainda está defasado em relação a algumas atribuições que hoje faz parte do dia a dia de ser síndico. Exemplo, LGPD. Cara, tem síndico que nunca ouviu falar do que se trata isso. Estatuto do Idoso. Quem é o idoso? Né? Aí o cara diz, aí você apresenta um aplicativo, que a Dendo tem dois aplicativos, um para gestão do dia a dia e outro para gestão de manutenção. Né? O cara não precisa mais ficar anotando em papel de pão, planilha Excel, o que ele precisa fazer, quando que ele precisa fazer. Eu entrego para ele a cada semana aqui, ó. Essa semana, é a semana disso, 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 está aqui o procedimento, está aqui os APIs, está aqui as ferramentas necessárias, tal, não sei o quê. Quer fazer com o seu prestador de serviço? Beleza, faz, eu vou estar te orientando ao que fazer. Quer deixar dentro fazer? Beleza, eu vou aí, faço para você e te dou o relatório. Ou a gestão do dia a dia, que é o quê? São 12 funcionalidades que existem que fazem com que a pilotagem ali daquele dia a dia fique muito mais fácil. Mas o que você está falando, Antônio? É controle de veículo, controle de pedestre, controle de encomendas, reserva de área comum, enquete para você saber quais são as ideias novas no condomínio. Cara, você já participou de uma assembleia, né? Então, você já viu? Os caras ficam um ano sem falar nada, sem dar sugestão nenhuma. Chega no dia da assembleia, parece que é aquele formigueiro de ideia. Não sei por que isso. Por que isso não é Às vezes contínuo todo dia? ainda vem aquelas ideias mirabolantes, né? Poderia ser assim, eu poderia, mas e aí? Vem a diferença entre o poderia e o que dá para fazer. Aquele filme do Paulo Gustavo retrata muito bem isso, né? Porque é exatamente a Assembleia de Condomínio, aquela doideira que o pessoal que nunca falou quer falar, quer mostrar o seu problema ao pessoal. Ou seja, esse aplicativo, ele traz para o dia a dia aquelas ideias que às vezes você tá, podia fazer isso. A gente bota lá na fila, faz um scorecard, dá prioridade bota em votação, ou seja, a assembleia virtual também ali. Quer ver outra coisa legal usando o aplicativo? Toda a documentação que está lá naquele arquivo morto lá, ô, seu síndico, cadê aquela planta aqui do prédio que eu preciso consultar para fazer uma reforma aqui, não sei o quê? Ah, não sei não. Está lá naquele arquivo morto, lá, tudo empoeirado, aquele arquivo que, se entrar água ali, desaparece tudo no dia seguinte. Ou seja, tudo isso a gente pode digitalizar e colocar dentro do aplicativo, qualquer um pode acessar a qualquer hora. Aí você oferece um aplicativo desse, que custa menos do que uma Coca-Cola por mês, por unidade, aí gira a atual síndica e fala assim, não, aqui tem muito idoso não vai querer saber de mexer nisso. Aí, essa foi a resposta da síndica, beleza? Beleza. Aí passa um tempo, aí liga o encarregado para mim assim, seu Antônio, só tem um telefone da vizinha tal, 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 por quê? Não, porque ela deixou uma panela no fogo e a gente está tentando falar com ela e não consegue. Está tentando falar com o parente dela e não consegue. Caramba, bicho, se tem idoso, mais um motivo para ter telefone de todo mundo, né? Mais um motivo para ser idoso. Caso aconteça alguma coisa, avisa que parente. As pessoas ainda não se preocupam com isso. Infelizmente ainda é essa a realidade. Na indústria, Romo, a gente faz simulação de evacuação de prédio. Isso ainda não é realidade nos prédios residenciais. É uma coisa que ainda vai aparecer. Outra, eu sou tão perturbado com segurança que eu sempre digo para todo mundo, eu tenho interfone em todos os cômodos da minha casa. Eu tenho campainha tocando em vários locais da minha casa. Por quê? Porque na hora do vamos ver, esse tipo de comunicação é fundamental. Você está lá
no seu quarto, com ar ligado, televisão ligada, não sei o quê. Você acha que você vai ouvir interfone tocando na cozinha? Não vai. Não vai, simplesmente não vai. E aí? É isso que você está falando muito, é sobre a necessidade, né? Isso não só dentro de condomínio, mas para todo lugar, né? Aquele que se empreende em ser empreendedor, né? Ele tem que trazer as soluções preventivas e não ser os reativos. A maioria de qualquer lugar, eles se preocupam só quando acontece algo, né? Que é eles usam as soluções reativas. E, no fim das contas, ainda sai mais caro, com mais dor de cabeça e, às vezes, mais perigosas, inclusive. Verdade. A gente já tem que trazer as soluções preventivas. Quando você apresenta todas as soluções, você está prevenindo se acontecer, você não vai precisar, você vai ter argumentos, né, para poder tratar daquilo da melhor forma, até de uma forma mais rápida. Exatamente. É o meu raciocínio, por exemplo, quando eu estou fazendo a autovistoria predial, porque se você olhar a lei, teoricamente eu não precisaria ir olhar sistema de combate a incêndio, elevadores, geradores. Por quê? Porque tem empresas homologadas pela prefeitura para fazer isso. Aí o chato aqui, o que faz? Vai lá. Aí eu vou lá. Aí teve um síndico que uma vez virou para mim e falou assim, não, eu estou tranquilo, acabei de comprar 11 extintores novinhos. Ah, é? Beleza, deixa lá ver. O cara realmente comprou 11 extintores novos. Mas quando você compra em 2023 um carro de 2015, foi mais ou menos o que ele fez. Ele comprou 11 extintores com carcaça antiga e estava intacto, ou seja, devia ser algum refúgio de estoque do cara lá. Só que o que tinha que fazer o cara que vendeu? Ele tinha que ir lá e requalificar aqueles extintores para quê? Para garantir que a carga ali dentro estava ok. Isso não foi feito, né? Outro dia mesmo, estava lá vendo um sistema de incêndio novinho que a síndica toda orgulhosa estava me mostrando. Eu virei para ela e falei assim, teoricamente eu não precisava olhar nada disso. Aí eu olhei assim para ela e falei, olha, ficou muito bacana, só que tem tudo isso aqui sem pintar, que daqui a pouco vai virar pó, tubulação de ferro, soldado, tudo exposto. E o mais importante, a saída de água potável estava na mesma altura da saída de água de incêndio. Por lei, a de água potável tinha que estar acima, e esse volume aqui de água tinha que representar 2 horas de combate de água de incêndio. Aí eu falei para ela, falei, olha só, se a água acabar, por conta do pessoal ter consumido, não vai ter água nunca de incêndio para você apagar fogo nenhum aqui. Agora, ela contratou uma empresa especializada para ir lá fazer isso. Custava a empresa olhar esse detalhe e fazer, ou então alertar ela? Por exemplo, elevadores. Elevadores, eu canso de ouvir isso. O cara chega para mim, Antônio, eu estou super satisfeito, estou pagando baratinho aqui, 500 pratas por mês, na conservação. Sempre baratinho. Sempre baratinho. 500 pratas por mês para os caras cuidarem dos elevadores. É mesmo? Então tá, deixa eu lá ver. Rapaz, a instalação em si estava bonitinha, mas aí vamos lá, não tinha luz de emergência, não tinha extintor, não tinha estabilizador eletrônico de tensão, não tinha no break, não tinha ventilação e cheio de poeira. Você já imaginou você botar o seu computador quase debaixo do sol a pino, num ambiente poeirento? O que vai acontecer com ele? Né? Aí não vai ter. Tem placas eletrônicas de elevadores, elas flutuam aí entre 25 e 30 mil reais, cara. Então, o que o prestador de serviço normalmente do elevador faz? Primeiro que a RT do engenheiro responsável por aquela manutenção, o engenheiro é sempre cabeça de bacalhau, né? Você nunca vê ele nunca foi ao cliente, a RT dele paga anualmente, nunca se viu. Aí vão os técnicos, né? Os técnicos que
entra de costas porque já tem que sair, porque ele tem que atender 20, 30 no dia. Eu estou dando um exemplo do elevador, mas isso vale para qualquer outro sistema, qualquer outro equipamento que algum prestador de serviço, principalmente os que têm placas eletrônicas embarcadas. O cara tem que atender um monte de cliente. Ele não olha para o lado e não vê o que tem de errado na instalação do cliente. Sabe por quê? Porque não é importante para ele. Porque se queimar alguma coisa, faz parte do negócio dele vender peça. Entendeu? Exato. Então, a nossa parte é o seguinte, não é proteger o prestador de serviço que está chegando, é proteger o síndico para quê? Para que ele tenha a melhor instalação possível para não proporcionar quebra de peça. E aí, com isso, há uma tendência de redução, porque senão fica lá daquele jeito, ele paga os 500 pratas que ele acha que é só isso, aí você vê, primeiro que é errado você olhar as contas só mensalmente, né? Você nunca vai ver uma curva de tendência. Né? Se você olhar anualmente, você vai ver 500, 4 mil, 6 mil, 30 mil. Aí você pergunta para o sujeito, vem cá, o que foi isso aqui? Não, isso aí quebrou peça, queimou peça, teve que trocar. Tá, mas isso estava dentro do contrato ou está fora do contrato? Ele não sabe responder. Alguém acompanhou o prestador de serviço? Não, ninguém acompanhou. O cara emitiu o relatório. Todo mês queima alguma coisa. Isso vale para o elevador, vale para o portão, vale para o interfone, vale para o CFTV, vale para o gerador, vale para as bombas. Tem lugar que paga a empresa por cuidar de bomba. Eu falei, cidadão, o que o cara faz nessa sua bomba aí? Fala para mim. Não. Se queimar ou se der defeito, ele arranca, leva para consertar, bota de novo no lugar. Tá, mas ele paga o conserto é por conta dele? Não, o conserto eu pago por fora. Cara, ao invés de você contratar um cara para isso, contrata uma manutenção elétrica. Por quê? Porque 90% dos problemas da bomba vão estar na parte elétrica. Uma ou outra coisa está na parte hidráulica, porque se é para consertar em qualquer prestador de serviço que conserta a bomba, é melhor tu estar respaldado por alguém de elétrica, não por alguém que vai simplesmente ir lá para ficar limpando bomba, né? Pelo amor de Deus. Antônio, calma aí, só um minutinho. A Quitéria, eu sou Quitéria, falou que está caindo aqui. Está melhor, Quitéria? Deve ser a sua internet aqui, porque aqui está normal. Pessoal, dizem para mim, tá normal, o áudio tá bom, o vídeo tá bom. Comente aí como tá, dá esse feedback aqui pra gente, por favor. Deixa eu dar uma boa tarde aqui pro pessoal que tá entrando. Renan Molim, boa tarde. Keila, a Quitéria, obrigado aí por me seguir, obrigado aí o pessoal da ETS que tá me seguindo. A Denise falou do seu aplicativo, o Lucas também, vou falar aqui que o seu aplicativo é muito bom, prático e eficiente. Essa realmente trazer praticidade, né? Como você falou, a gente tem que resolver problema, e resolver problema de maneira preventiva é ser prático, não é... A gente não resolve problema criando outro problema. Resolver problema é resolver problema, né? Deixa eu falar aqui, Renato Frade, Jéssica, a Lex Toneto, a edição em vídeo sem mistérios, Lares Padilha, obrigado aí todo mundo. O Matheus falou aqui, grande Volpe, sabe muito. Porra, só na tua apresentação você já entregou tudo, não tem nem o que falar mais. A Clúgia, obrigado. Queiroga, obrigado aí todo mundo. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, só usa aí, deixa uma perguntinha aí pra gente, pro nosso convidado Antônio. Clica só aí no botão de interrogação, ajuda aqui a gente no engajamento. Antônio, você comentou, isso tudo que você tá apresentando, cara, muito conhecimento, só que teve lá um detalhezinho que você comentou no começo, que traz aquela percepção que eu acho que todo profissional tem que ter. Você falou sobre o ensino, você teve um ensino muito técnico, tem várias graduações, pós,
Mas, na hora mesmo de fazer, na hora de transformar isso tudo em negócio, em monetizar isso, ninguém ensina. A gente, quando sai do ensino, também, eu tenho a minha formação, a gente não aprende a fazer, a gente não aprende a criar, a fazer o dinheiro. Aí você trouxe todo o ensinamento que com certeza você teve que buscar de outra forma, porque na faculdade você não teve. Sim. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Como que foi para você transformar todo esse conhecimento teórico e técnico em na empresa que você participa hoje e também em tudo isso que você faz hoje, em aplicativo, em data, como foi realmente transformar ensino prático em monetização, realmente em dinheiro? Eu diria que o tempo verbal não foi, não. Ainda é. Porque Exato. se a gente pode dizer do mercado, é que está constantemente em mudança. Então, constantemente a gente precisa dar aquele freio de arrumação, olhar para o lado e falar assim, eu ainda sou eu, a minha empresa ainda é a minha, eu ainda faço aquilo que é realmente o que o mercado está precisando, eu sou ainda competitivo, o que eu posso fazer para melhorar? Né? Quais são as novidades que tem por aí que eu posso embarcar dentro das minhas soluções? Esse processo é um processo sem fim, é contínuo. E isso faz com que a gente não só se atualize constantemente, como também a gente precisa desenvolver parceiros. Os nossos amigos são fundamentais não só para as nossas relações pessoais, mas também para as nossas relações profissionais. Eu fiz alguns cursos na área de empreendedorismo também, na área de mentoria. Isso também me fez com que eu conseguisse levar da teoria à prática muitas coisas. Muitas coisas eu ainda tenho dificuldade, sem sombra de dúvida. É Eu acho normal. que isso aí é normal, mas é o que eu aprendi. Não espera o carro ficar pronto para você botar ele para rodar, não. Bota o carro para rodar e vamos ver no que dá. Né? Vai ajustando a regulagem dele, não era assim? Você vai treinar para corrida de Fórmula 1, você vai lá, bota o carro para rodar para ir ajustando o carro. E é assim que é feito. Exato. Né? Eu diria que o empreendedorismo, ele é uma relação que você tem de paciência com a tua empresa. Né? Por quê? Porque você, às vezes, fica com uma expectativa muito alta em relação a algum projeto, alguma campanha, alguma iniciativa que você faz, e você tem a certeza de uma coisa, que tudo é ajuste. Né? Então, você precisa ajustar. Como diz o Gaúcho fala uma frase que é pura verdade, né? Você tem que saber o lado que você monta o cavalo, né? Por quê? Porque às vezes você está com a ferramenta certa, o produto certo, mas a tua abordagem está errada. A tua porta de entrada no cliente está errada. Você está com os seus leads não são exatamente aqueles que deveriam ser. Então você setar exatamente esse tipo de coisa para você abordar os leads certos, com o seu produto certo, dentro do mercado e você fazer isso funcionar, você vê, hoje em dia, né, a gente tem que se adaptar a essa era digital. Né? Então, o empreendedor que estiver fora disso hoje vira um anônimo. Simplesmente é um anônimo. Por quê? Porque você bota você entrega um cartão, se você não tiver lá o seu site, o seu Instagram, o seu Facebook, o seu LinkedIn, não sei, quem é você? Você é ninguém. Né? Infelizmente ou felizmente, essa é a regra do jogo, gente. Não adianta estrebuchar, dizer que eu não preciso disso para viver. Você pode até não precisar, mas o seu tamanho vai ser proporcional a esse dimensionamento que você quer dar para o seu sonho. Né? Uma coisa que eu aprendi com Elis Ferraz, que foi uma das minhas mentoras, né? Cara, desenha tua empresa na tua cabeça do tamanho que você quer, entendeu?
sua empresa, eu falei, não, minha empresa sou eu e eu. Não, cara, você está redondamente enganado, porque você, para viver, você precisa de um contador, você precisa de fornecedor, você precisa de alguém prestando serviço para você, tudo isso, todas essas pessoas são sua empresa. Então, você tem que pensar nela funcionando daqui a 2, 3, 4, 5 anos da melhor forma possível e você se organizar desde agora. Porque não adianta deixar para depois, que depois já era. Depois vai ser o hoje que não aconteceu. Né? É, totalmente. A gente aprende, né? Foi até o que eu comentei antes, né? A gente se separa quando pensa em empreender, pensa em fazer alguma coisa, às vezes a gente se separa e sente aquele medo, né? Aí a pessoa, quando sente medo, insegurança, ou pensa que tem que estar pronto para poder entregar algo, aí nessa preparação que ela quer preparar, está sempre preparando, mas nunca está fazendo. Aí você nunca vai ter os resultados que você quer. Na mente, a gente trabalha primeiro tudo na mente. A gente cria. Até eu estava até conversando outro dia, eu até estava conversando com uma pessoa aqui falando, e eu acabei tendo um pensamento. É a diferença entre o sonho e a realização, né? Você sempre tem um sonho, na sua mente está trabalhando um sonho. Você tem que transformar naquilo em algo realizável para poder fazer e dali que você faz, você cria as formas ou os mecanismos para você conseguir atingir aquele sonho. Mas você tem que fazer, você não tem que ficar só falando. Né? Não, Você, e tem que pensar positivo, Romulo, não tem outro jeito. sim, Cara, às vezes eu me sim, permito pensar negativamente um dia só. No dia seguinte eu viro a página e falei, quer saber? Vamos em frente. Porque não tem outro jeito, cara. Não tem outro jeito. Você tem que encarar, porque é um leão todo dia, sabe? Não é fácil. Você tem sim. que pensar positivo, ter uma visão de futuro. Cara, você vê o pessoal que sofreu lá a barra pesada que foi as prisões durante a Segunda Guerra, eles só sobreviveram os que tiveram visão de futuro. Algo importante no futuro para fazer. Então, se você pensar dessa forma, você tem condição muito e melhor para fazer as coisas fluírem da melhor maneira possível no teu negócio e na sua vida pessoal. Né? O que é bom para mim pode ser diferente do que seja bom para você, bom para as outras pessoas. Né? O que você deseja para você? Como é que você se vê daqui à frente? O que você precisa para ser feliz? Né? Tem gente que não precisa de muito, cara. Então, batalha é isso que você precisa. Agora, não adianta querer chegar lá se você não trilhar o seu plano de ação para chegar lá. Né? E olhar o plano de ação todo dia e dizer, eu estou fazendo a minha parte. Né? Porque não adianta vir com aquela frase ao contrário que eu falo às vezes, né? Que achar que vai ser desse jeito. Né? As pessoas normalmente brincam, falam que Deus ajuda quem cedo madruga. Eu brinco falando ao contrário. Mais vale quem Deus ajuda do que quem cedo madruga. Né? Isso é sorte. Sorte, cara, faz parte do jogo, faz, mas, pô, mesmo com sorte, se você não se preparar, não tiver capacitado o mínimo possível, e mais importante, gostar do que faz, cara. Se você não gostar do que faz, você vai ser sempre torturado por estar no lugar errado. E isso é a pior maneira de viver é essa. Né? A Quitéria comentou aí, é verdade, é preciso ter um propósito e se imaginar trilhando o caminho e alcançando. Quando a gente entra nessa questão, né, tem muita gente que fala, que comenta comigo, eu às vezes eu me torno, não é que eu me torno, às vezes eu me torno o grosso, né, porque o pessoal fala, Deus tem aquilo para mim. Eu já vi, olha só, tudo que Deus já fez foi lá na criação, tá? Ele já criou tudo já, ele não vai fazer nada por você, não. Se tu não fizer, não.
Eu Não, já vi, eu falo assim, dá aquela cortada, aí o pessoal às vezes fica chateado. a Mas é gente só, verdade, a pô. gente só vai colher aquilo que a gente fez por merecer, cara. Não tem outro jeito. Exato. Deixa eu fazer aqui, tem uma pergunta do pessoal da ETS aqui, sobre o RIA, o RA para elevadores. Quais, quais as informações padrões que devem conter nesse RA, nesse RIA? O que eu costumo dizer é o seguinte: o cara fez um contrato com uma empresa de elevador, cara, é claro que tem muitas empresas que eles não querem compartilhar os detalhes de um plano de manutenção. Beleza, mas Uhum, fala pelo menos o macro que vai ser feito, né? Naqueles relatórios, pega exatamente o mínimo possível do que compara o macro cronograma, plano de manutenção, com aquela atividade. Aquela atividade está relacionada a que parte do plano de manutenção? Para quê? Para que se tenha o mínimo controle do que foi planejado com o que foi executado. O cara manda um relatório lá, solto, tá, cara pálida, mas isso aí faz parte de qual parte do teu plano de manutenção? Quantos por cento você executou? Aí o cara quebra a peça, aí você tem sempre a pergunta, vem cá, essa peça quebrou porque quebrou mesmo ou quebrou porque você não fez uma preventiva que deveria estar dentro do seu plano de manutenção? Se você não tiver o mínimo do plano de manutenção e um controle de execução desse plano, você vai ser sempre refém dessa pergunta, cara, será que eu estou pagando corretiva porque na realidade eu não tenho nunca uma preventiva desse elevador como deveria uhum, ser? Então, o mínimo, respondendo a pergunta, é exatamente você ter o mínimo de um plano de manutenção, nem que seja não detalhado, mas macro, é, relação de cada relatório com que esse plano de manutenção para eu saber do plano de manutenção desse mês, eu cobri quantos por cento? Do ano, quantos por cento foram feitos? Para quê? Para eu ter uma análise crítica desse contrato. Esse prestador de serviço está fazendo a parte dele? O dinheiro que ele recebe todo mês é para cumprir o plano que ele está cumprindo? É essa a resposta que tem que dar tranquilidade para o gestor patrimonial em questão. Né? sim. A Quitéria comentou aqui que Frankl fala muito sobre isso no livro Em Busca de Sentido. Esse livro eu não conheço. Quitéria, bota aí pra gente o que se diz um pouco nesse livro. Esse aí eu não conheço. Eu conheço um livro que eu tô lendo, né? Que ele diz também sobre as questões das mudanças, né? E também desse relacionamento. Você comentou lá no começo, né? A respeito das parcerias Eu estou sobre lendo a esse aqui. concorrência, né? Vender mesmo sem querer. Esse livro é bom. Esse é bom. Esse é muito bom. Eu ganhei um livro ontem, deixa eu mostrar aqui, eu vou começar a ler, do professor Wander, Manual do Síndico. Eu tenho esse. Esse aí eu ganhei ontem, estava doido para ganhar. Quer dizer, para ter o livro, eu ganhei lá no sorteio do evento ontem. O livro que eu tenho lido muito é falando sobre. Tenho até que terminar esse livro. Estou até enrolando um pouco, mas eu vou terminar logo esse livro. Falando sobre neuro, estudando um pouco sobre o cérebro. O cérebro ele diz muito a respeito do que você comentou a respeito do pensamento positivo, né? Que é a questão das crenças, né? As crenças negativas, que são até essas crenças que elas atrapalham a gente em buscar os relacionamentos, né? Em Verdade. buscar essas parcerias. E às vezes você tem uma crença negativa que foi imposta lá atrás, na sua infância, você cresceu com aquilo, e aí você não consegue, a um determinado momento, criar relacionamento com as pessoas. Porque tudo que acontece na sua infância afeta a sua vida depois.
muita gente, aqui, eu até comento assim, eu aprendi nesses termos a respeito de bloqueios. Essa questão do relacionamento, você tem dificuldade em se relacionar com pessoas, de falar com pessoas. Às vezes tem gente que tem dificuldade de abrir a live, né? Não se vê capaz, não se vê se relacionando com muitas pessoas, né? Eu tô E rindo, isso eu tô rindo porque é exatamente o meu caso. era porque você está enfrentando isso agora. Mas aí é quando você vira lá atrás, lá na sua infância, vira seus pais, seu pai comentava aquilo lá, não se fala com os estranhos, não se fala com o estranho, ó, o homem do saco vai te levar se você falar com os estranhos, não aceita nada dos estranhos. Isso acaba travando você no seu relacionamento, na forma que você vai se Verdade. relacionar daqui para frente. A Quitéria ela é psicóloga, né? Acredito eu. Então, ela pode até escrever para a gente comentar, ela vai dar razão sobre isso. Tudo que acontece com a gente lá atrás vai bloquear a gente de alguma forma quando a gente crescer. E É, eu fui por uma isso coisa que aconteceu comigo também. exatamente no caso de condomínio, o direito sistêmico está cada vez mais em voga, né? Que vai para o lado de constelações, é, tentando Uhum, ajudar exatamente o gestor na parte de mediação, né, de problemas, né? Tem um lugar que você chega, tem um problema com seu vizinho, tem síndico aí na vida e fala assim, não, isso aí você resolve com ele. O cara não se dispõe a ser mediador, né? E o direito sistêmico uhum. que fala exatamente de constelações, exatamente procurando usar essa ferramenta para fazer mediação entre os moradores. Para quê? Para evitar algo maior que possa acontecer, né? Sobre esse livro aqui que eu mostrei para vocês, uma frase que tem, que é o título do terceiro capítulo, que é uma das mais importantes que eu acho que eu queria compartilhar. As pessoas não se importam com o que você sabe, até que elas saibam que você se importa com elas, né? Então, genuinamente se importe com o que as pessoas estão falando contigo, né? Dê valor a isso, dê o seu melhor para que o importante para essas pessoas seja atendido, que com certeza ela vai lembrar de vocês e dali em diante a relação melhore muito, né? É, que essa frase aí diz, traz logo pra gente, né? Nós somos, vamos no nosso papel de mediador para resolver problemas, né? Como a gente vai resolver um problema se a gente não se importa com aquela situação? Às vezes, qualquer problema é de fácil resolução, porque às vezes aquela pessoa está com algum pensamento que às vezes nem é o problema, nem é aquele problema, é aquele problema que leva a outro. Tem tanta coisa que é inconsciente que a gente acaba explodindo de certa forma, levando para uma outra esfera, que acaba levando para outra esfera que a gente nem percebe. Às vezes aquela pessoa está com algo muito pior ali atrás e aquela forma dela extravasar aquilo, né? Então, nosso dever de resolver problemas, né? A gente comenta dentro do condomínio que é a nossa área, né? Porque dentro do condomínio a gente é psicólogo, é de tudo um pouquinho. Então, nossa parte de resolver problemas, a gente acaba a gente tem que criar esse vínculo, a gente tem que criar esse vínculo de importância, né? Trazer a pessoa para o nosso lado, mostrar para ela que a gente se importa com Ah, aquilo, para ela ter a confiança, porque às vezes ela não tem essa confiança nem dentro de casa, nem dentro de até casa porque, às vezes ela está tendo. até porque as reações nossas são automatizadas pelas nossas experiências, né? Ela já vem Uhum, falar com você de uma forma, talvez porque todos os outros anteriores síndicos a trataram de forma ruim, não escutaram o que ela uhum. tinha para dizer, não deram atenção para ela. E isso acontece muito, né? Acontece muito. E às vezes, E a gente entra no condomínio, a primeira pessoa que vem procurar é aquela que está cheia de problemas. Isso aconteceu comigo no condomínio.
que eu entrei no condomínio antigo, era a moradora mais antiga, apesar dela estar com problema de inadimplência, né, lá, mas ela veio chorar, ela veio sempre chorar. Ela veio chorar falando muita coisa, chorou problemas, que as pessoas tratam ela mal. Eu dei um pouco daquela atenção, mudou a forma de relacionar dela lá dentro do condomínio, ou pelo menos eu trouxe ela para o lado. O nosso, a gente precisa trazer as pessoas para o nosso lado, que ela depois, ela entregou uma ideia para poder dar fazer uma modernização no prédio, que foi uma ideia que nem eu pensei naquilo, mas veio dela. Sim. A gente levou essa ideia dela e eu ainda falei na Assembleia, olha só, essa ideia aqui foi aquela que a senhora me deu. Lembra? Ela ficou muito feliz, porque Agora, ela se viu pertencente a algo. Agora, essa forma de tratar as pessoas acontece muito também com colaboradores que trabalham para a gente. Quer dizer, por exemplo, você contrata alguém novo. O que normalmente as pessoas fazem? Deixa a pessoa solta, contratou, deixa solto. Cara, é exatamente o novo entrante, é aquele que tem que dar mais atenção a ele. Você tem que grudar nele e pedir para ele o seguinte: olha, daqui a 30 dias eu quero você aqui, eu quero conversar com você todas as suas ideias. Você bota aquele cara mais antigo, aquele mais apagadinho, mas é um cara que sabe tudo, faz tudo direitinho, mas não faz farofa para mostrar o trabalho dele. Bota ele como mentor desse novo entrante. Porque sabe o que vai acontecer se você não fizer isso? Aquele cara, o farofento que gosta de parar para tomar um café, para falar mal de todo mundo, falar mal, vai adotar o novo entrante, vai adotar. Então, cuide do novo entrante, para quê? Para que ele realmente, aquele apagadinho lá, que pô, é o seu cara de confiança, valoriza ele com a menor coisa possível. Porra, faz uma homenagem, faz um discurso, dá um presentinho para ele. Ou seja, mantém ele perto de você, porque aquele cara ali, você sem ele, a sua vida vai ser muito pior, né? Então, esses quadrantes que mudam como está o espírito das pessoas que nos envolvem, que trabalham com a gente precisa botar a mão na massa e fazer com que elas realmente tenham uma segunda chance para ver se elas se recuperam, porque é muito fácil a gente se descartar das pessoas. Eu sou da teoria seguinte: recebi, está desse jeito, vou dar a chance. E faço um plano de recuperação. E já recuperei muitos assim, né? Assim como aquele cara lá que achava que estava esquecido, ele ressurgiu das cinzas e hoje está lá, nos cargos lá, pô, se mostrando a melhor opção possível dentro da estrutura. Agora, quem está chegando, não adianta a gente ficar com procedimentos na cabeça da gente, não sei o quê, botemos no papel tudo, façamos tutoriais das coisas, por quê? Porque a melhor maneira de um gestor, de um empreendedor tocar o seu negócio é ele fingir que não está ali. Por quê? Porque o negócio vai andar sem ele. Se você ficar nessa de tudo é você, sempre vai ser você e tudo tem que passar por você, você é só mais um funcionário de você mesmo. Se você não capacitar as pessoas para fazerem cada vez mais e se desafiarem e evoluírem, você vai ser refém do seu próprio negócio. Isso até tem um detalhe, até se você é um empreendedor, pensa diferente, quem empreender, dá para levar isso até para uma esfera mais elevada nisso, né? Antes de contratar alguém, cria uma metodologia de contratação que as pessoas que forem contratadas sejam pessoas que estejam abertas a ter novas ideias, a trazer novas ideias. Uma forma de contratação em que você já valoriza a pessoa e ideias novas
é a melhor forma para você atualizar suas técnicas de trabalho, atualizar seus processos, atualizar aquilo que você comentou também, fornecedores, trazer novas ideias que vai agregar valor, principalmente, primeiramente a você. Então, para mim, se eu contrato alguém como pessoas que estão perto de mim, são pessoas que são aptas e principalmente são pessoas que têm que elas têm que apresentar novas ideias, porque senão não servem para quê? Não servem para seguir no mesmo propósito, nos mesmos valores, mesmos princípios. Princípio de ideia de atualização, né? Eu acrescentaria dois outros comportamentos nesse sentido. Que um é em relação à segurança pessoal, segurança do trabalho, porque também não adianta você pegar o cara mais iluminado em termos de ideia, mas o cara não tem um comportamento seguro, né? Tá toda hora se acidentando ou proporcionando acidente para outras pessoas. Segundo, o comportamento moral tem que ter sinergia com a cultura moral que se está se empregando naquela estrutura, naquele negócio, naquela empresa, né? Porque não adianta o cara dizer que é o iluminado da moral e você vai ver o comportamento. Isso vale para o chefe também, tá? Vale para o gestor, porque a visibilidade é fundamental para que isso... Pô, o cara pede para a gente fazer hora extra, diz que é importante, que tem que entregar hoje, cadê o cara? O cara não está aqui, entendeu? Isso também é ruim, né? Moralmente, é muito importante que as pessoas tenham essa visão de time, visão do que é importante para o resultado, porque a pior coisa que tem num lugar é o chamado herói. Herói, sabe quem é? É aquele cara que deixou um problema acontecer, piorar, para ele ir lá depois e resolver. Se ele tinha capacidade para resolvesse antes, ajudasse o time antes, desenvolvesse o time antes, para que o problema não acontecesse. Então, essa a solução preventiva, não a corretiva. Né? Mas tem gente que deixa o problema acontecer para depois se sobressair, virar herói e está sempre virando herói. Exato. E isso é nocivo para todo mundo. Todo mundo fica apático, né? Todo mundo não se desenvolve, ninguém partilha da solução, ninguém... Eu costumo ir para os locais, fazer inspeção, fazer alguma avaliação. Eu olho para os lugares e não falo nada. Eu olho para o cara que vive ali o dia a dia, né? E pergunto a ele, o que você está vendo de bom? O que você está vendo de ruim? E é impressionante. Por quê? Porque o hábito de estar ali todo dia faz com que a convivência com os riscos daquela instalação sejam naturais. A não observância de que aquilo ali, enquanto está funcionando, é uma coisa, mas na hora da emergência vira outra completamente diferente. Exemplo, eu estava fazendo auto-vistoria olhando para um gerador de emergência, um cubículo onde tinha um gerador de emergência. Aí eu virei para o camarada, muito gente boa, o rapaz que faz a conservação desse local. Virei, vem cá, se der ruim aí, faltar luz, o que acontece? Não, o gerador entra sozinho. E se não entrar? A gente liga para a empresa. Tá, e se não conseguir falar com a empresa? Só falando com a empresa. Quer dizer que você não sabe nem aonde mexer aqui para ligar isso. É isso mesmo? Tá bom. Aí eu chamei o chefe dele. Mesma coisa. Aí perguntei para o chefe dele, vem cá, o cara da empresa chega aqui, como é que ele vai trabalhar? Sei lá, trabalhando. Cara, mas não tem uma luz de emergência aqui. Aquele tanque de óleo diesel ali, dura quanto tempo? Não sei. Compra para onde? Não sei. Se vazar, vaza para onde? Não sei, não tem o dique de contenção. Aí você olhava para o lado, uma montanha de papelão, um monte de coisa com materiais combustíveis. Falei,
cara, o que está fazendo isso aqui dentro do cubículo? Aí as pessoas às vezes se esquecem de por que o Hospital Badim pegou fogo, por que o Hospital São Lucas pegou fogo, e assim vai. Então, é essa mensagem que eu procuro levar toda vez que eu estou no campo. Eu falo para as pessoas o seguinte: olha isso aqui como um leigo e pergunta, se eu chegar aqui hoje, eu consigo botar para funcionar? Não. Então tem algo errado, está faltando informação, nem que seja visual lá no local, né? E começa a perguntar sobre possíveis problemas que possam acontecer, né? E assim a gente vai melhorando as coisas. Mas para isso a pessoa precisa estar atenta e informar o andar de cima que algo está errado, né? Então, se a pessoa não tiver essa proatividade e não encarar aquilo como se fosse um problema dela, ela vai deixar as coisas acontecerem da pior forma possível. Cara, sempre esses cuidados, né? O cuidado para você gerar, né? São valores que você gera, né? Sim. Você começa a agregar valor, você começa a gerar esse valor, isso melhora no seu nível de profissionalismo. O profissional, ele precisa ter a noção que ele precisa estar sempre agregando valor, não só na visão do cliente, mas na visão dele próprio. Porque quanto mais valor ele agrega para ele mesmo, mais valor ele consegue entregar para as pessoas. E aí a gente vê clientes externos e internos. Deixa eu cumprimentar aqui o pessoal, que entrou: Luiz Maurício, Creislaine, Jefferson, Paula Cássia, a Vivi Gomes. Pô, obrigado aí pela participação de todo mundo, Missão Síndico, o De Medeiros, o pessoal da MicroArc. Eles até falaram aqui, ó, o Antônio da Adendo é um profissional super capacitado e preocupado em prestar um excelente serviço. Exatamente. Aqui é isso que a gente vê de cara, vê a preocupação em gerar valor, e você merece tudo isso de bom que aí o pessoal está comentando. A Quitéria que falou que do livro dela foi aquela, ele conta a história, o rapaz foi levado para o campo de concentração, né, na guerra, aí contou a história. Pô, muito interessante, depois eu vou dar uma olhada. A Quitéria que falou também que falou é a mais pura verdade, tudo é gerado no período de desenvolvimento do indivíduo. Realmente, eu, até sobre isso, né, sobre desenvolvimento, que tem algo que eu estou estudando, até tinha comentado sobre o livro, a respeito da neuroplasticidade, que é a forma como o cérebro é formado e como ele muda, né? Então, nosso cérebro ele é totalmente plástico, então você consegue mudar qualquer tipo de crença que tenha nele, que você tenha sofrido. Você é capaz de transformar o seu cérebro para que ele melhore, né? Que ele busque sempre realmente uma renovação. Então, aqui a ETS eu já queria até falar aqui, já vai entrar, a ETS já perguntou aqui qual a duração da conversa de hoje. Façam outras vezes. Pô, muito obrigado. Então, já falando sobre isso, a gente já passou de 1 hora, cara. A gente já está aqui com 1h08 de live. Vamos marcar outra. Assim, pode marcar. Exato. Exatamente. A gente eu sempre busco manter as lives nessa média de 1 hora, que dá para a gente conversar bastante. E hoje foi um dia até atípico, né? Eu quero agradecer aí também, já deixar registrado melhores ao Fernando Vieira, o pessoal lá da Vieira Seguros. Ele acabou tendo um problema, não pôde participar. Antônio foi, super solícito, cancelou até uma reunião para poder estar aqui. Porra, cara, agradeço de coração. Nada. Agradeço mesmo. Muita, de coração, essa tua disponibilidade para estar aqui hoje. E mesmo com uma live em cima da hora, a gente conseguiu entregar tanta coisa boa. Cara, isso só
mostra que o nível de profissionalismo que a gente consegue tratar. Uma pessoa que consegue, sem preparação nenhuma, entregar tanto assim, com certeza é uma pessoa de primeira que eu sei que eu estou tendo a noção que você é, tanto no profissional como no pessoal. A gente já pode se conhecer em condomínio, né, sobre um serviço de obra anteriormente. Fiz esse convite, você está aqui entregando isso tudo de bom. E com certeza a gente vai marcar uma outra, agora com mais calma, sem essa doideira muito, para a gente poder preparar, convidar, e vocês já ficam aí, ó. Pô, obrigado, mano. Obrigado também. A gente cancelando a live, a reunião para poder participar de live. Pô, aí, ó, meu amigo entrando agora, o Adriano da Fênix Fit Academia. Porra, brigadão aí pela presença. Cara, eu queria deixar nesse... A gente já está passando aqui, né? 1h10. Queria deixar aqui a porta aberta, assim. Você pode falar, fazer o seu encerramento aí, para a gente já ir seguindo, que você ainda tem uma reunião para fazer. Então, deixa a casa está aberta para você voltar sempre. Fica à vontade aí, meu amigo. Pô, eu só tenho a agradecer aí a atenção de todos aí. Que bom que, de alguma forma, foi proveitosa a live aí para as pessoas. Me coloco à disposição para voltar sempre que quiserem. Estou lá à disposição, totalmente acessível lá no Instagram da Dendo, no celular lá, que está lá, no e-mail. Contem comigo aí, independente de qualquer tipo de formalização. A gente bate papo, evolui nos assuntos. Eu faço parte de clubes de livro exatamente para trocar ideias, exatamente muitas que a gente compartilhou aqui. Se quiserem também sugestões sobre esse assunto. Então, estou aí. Esse sou eu, e a gente está sempre tentando melhorar, né? Então, acho que esse é o propósito maior aí nosso. Exato, deixa a Denise aí, ó, o perfil da Dendo, fixei aí, vocês podem seguir, fiquem à vontade. Uma coisa que eu também queria falar, claro que a gente vamos fazer novamente, nova live. Ó, a Clênia entrando aí da Sales Solution, beijo, Clênia. Você é muito querida, tá? Vamos fazer a live. Me diz quando tá livre para a gente marcar a live, hein, Clênia? Obrigado, Denise. Obrigado aí. Então, pessoal, deixa eu pedir aqui. Vamos fazer um print aqui, pessoal. Pode fazer print aí. Deixa eu tirar os comentários. Apertei errado, calma aí. Deixa eu voltar aqui. Ó, a Clênia aí. Clênia é muito querida, Clênia. A Clênia vai fazer, deixa eu já fazendo aqui, ela vai fazer um evento dia 10, né, Clênia? 10 de março é o evento da Clênia. Ó, a Clênia é incrível, ela. Dia 10 de março tem o evento da Clênia. Fique aí, ó, acompanha lá a página Sales Solution, participar, que esse evento vai ser incrível, vai ser muito bom para quem é da área condominial, mas para quem não é da área também quer aprender, participa lá. É muito bom. Eu que te agradeço, Clênia. Beijão. Então, deixa eu falar aqui pro pessoal, para quem está aí, já deixa eu agradecer aí para todo mundo que participou. Olha só, o pessoal, quem quiser participar das próximas lives, me manda uma mensagem no direct, fica à vontade. Quem quiser se apresentar, a gente pega e marca, não tem problema não. A casa está aberta para todo mundo. Quem quiser participar, pode falar comigo e a gente combina. Na próxima live, a gente já tem convidado para a próxima live, na quarta-feira agora. Quarta-feira eu vou receber o Rogério Lopes, ele é lá de São Paulo. Ele vai falar sobre finanças e investimento. Isso é muito bom para qualquer um, mas principalmente para empreendedor. O empreendedor
pô, não tem saber como lidar com o seu dinheiro, com investimento, que é importante. A gente vai falar sobre isso nessa quarta-feira agora, então já fica o convite aí para todo mundo. Você já pode vir no mesmo horário, às 13h52. Na sexta-feira também tem live, vou receber a Michelle, né? E estamos juntos. Mais uma vez, Antônio, quero te agradecer. Vamos marcar para a próxima live. Vou ver a data aqui, eu te mando e a gente combina. Beleza? Obrigado, pessoal. Obrigado, Roma. E só uma novidade, nossa live também vai para o YouTube agora. Estou testando aqui a plataforma. A intenção é que na quarta-feira a nossa live já esteja tanto aqui no Instagram, quanto no YouTube. Então, se inscreve lá no meu canal, é Rômulo Calvan. Procura lá, me segue lá, que a gente vai para o YouTube também. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Obrigadão aí para todo mundo e tamo junto.